quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz continue reinando em vossos corações até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Fique comigo até o fim, tá? Porque este vídeo de hoje vai falar com você tremendamente. E agora você está convidado a ouvir a palavra de Deus através aqui desse canal e dessa voz e dessa mensagem. Vamos começar o nosso vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje será: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. E qual é a mensagem da cruz? Vamos começar lendo aqui, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18. Diz o seguinte: porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, ou para os que se perecem, outras Bíblias. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Bom, antes de começar, eu gostaria de deixar aqui uma introdução, segundo o meu entendimento, do que algumas pessoas que ouvem a palavra, né, e muitas delas não acreditam no Evangelho. Ou muitas delas criticam o Evangelho, a palavra do Senhor. Bom, em primeiro lugar, essas pessoas, elas não conhecem o poder de Deus. Porque para elas parece loucura, porque elas não experimentaram o poder de Deus ainda. E muitos deles, que talvez já experimentou esse poder, não dão valor a essa palavra. Por que eu digo isso? Porque não se bebe dessa palavra e depois sai falando dela. Não tem como. Então, se você aí que está do outro lado tem uma visão diferente da que o Evangelho traz, a visão é sua. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. Então não adianta a gente querer enfeitar a palavra de Deus. Não adianta a gente querer colocar as nossas regras na palavra de Deus. Porque a própria palavra diz que se tirarmos uma vírgula dessa palavra, entenderam? Nós pagaremos o preço. Então, o conselho para você e para mim é ouvir a palavra e absorvê-la, se você estiver com o coração aberto. Se você não está com o coração aberto, não julgue, porque você não conhece o poder de Deus. Porque só quem já experimentou do poder de Deus sabe do que eu estou falando neste momento. Muitas pessoas criticam os servos do Senhor, chamando-nos de vários nomes feios, que eu não vou citar aqui, porque é baixo demais. Mas eu digo uma coisa para você que é ignorante e que não conhece a palavra do Senhor. É que a mesma palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Mas lembre-se que de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém zomba. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Eu, sinceramente, tenho muita compaixão e misericórdia dessas pessoas que falam da palavra do Senhor, mas que ao mesmo tempo eu olho para elas e vejo a tamanha ignorância de não conhecer a palavra de Deus. É como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples para nós, de como eu não conheço alguém
e outro alguém chega e diz, olha, não fique perto daquele indivíduo, daquela indivídua, né? Estou falando aqui de um sistema mundial, estou falando assim, humanamente falando, tá? Aquela pessoa não presta. Bom, você não andou com aquela pessoa, você não conhece, tá? Mas alguém já envenenou você e disse, aquele ali não presta, aquela ali não presta. Bom, você vai tirar suas conclusões se você chegar um dia a andar com essa pessoa. Então, por isso eu digo para você, não jogue pedras e não persiga pessoas que estão fazendo bem, principalmente os cristãos aqui na terra. O povo de Deus não faz mal para ninguém. O povo de Deus, eu não estou falando de coisa genérica, estou falando de servo de Deus que serve a Deus com o coração aberto, com sinceridade, com caráter. Eu não estou falando aqui de qualquer pessoa, porque dentro de uma igreja vai sair a igreja. Lá dentro tem o trigo e tem o joio. Então não podemos generalizar e jogar pedra em todo mundo, tá? Por quê? Porque um faz o mal ali e o outro tem que pagar aqui. Será que todo mundo é igual? Será que eu tenho que pagar pelos pecados de outras pessoas? Pense nisso. Então, meu amado, meus nobres amigos, preste atenção no que eu estou falando. Igreja é no mundo inteiro, tem um povo de Deus. Em cada local, que eu não vou citar placa de igreja aqui, que eu não vou citar, tá? Mas dentro de cada célula, de cada local, onde se realmente adora o nome do Senhor Jesus, tem a igreja do Senhor Jesus. Tem o trigo e tem o joio. Pois não pode arrancar o joio, porque senão o trigo também será arrancado. Não podem ser arrancadas essas pessoas que são joio, porque senão vai arrancar o trigo. Então vamos deixar para Jesus, no final do tempo, fazer isso. Eu, sinceramente, fico horrorizada. Estou falando aqui uma palavra bem direta. Quando eu vejo alguém que já foi da igreja do Senhor Jesus, estou falando da igreja verdadeira, e fala mal dos próprios irmãos da igreja. E já recebeu vitórias, e já recebeu cura, e já recebeu muitas coisas. Eu não estou dizendo aqui que não existe gente ruim lá dentro. Existe porque tem o joio, como eu já falei. Também, como também existem outras seitas, também existe também em vários locais, em vários estabelecimentos, em qualquer lugar. Ou na política, em qualquer lugar tem alguém que faz coisas erradas. Assim como também na igreja tem gente que faz coisas erradas, também em outros locais, tá? Em outros lugares fechados que tem aí os seus grupos também, tem gente ruim e errada. Então você não pode apontar o dedo para ninguém, dizer esse presta, essa não presta, aquele não presta, aquela presta, aquela não presta, aquele não presta. Você não pode fazer isso. Porque no final dos tempos, Deus é quem vai tirar e vai julgar. Eu e você não somos juízes aqui na terra. Nós somos pecadores remidos, aqueles que são servos do Senhor. Precisamos de misericórdia. Aquela mulher, quando foi pega no ato de adultério, ela não teve chance, quase, de se defender. Ela não teve chance. Quem defendeu ela foi Jesus. E por quê? Ela não levaram o homem junto com ela, só levaram ela só. Porque eles queriam testar Jesus. E quantas pessoas querem nos testar, não é mesmo? Quantas pessoas querem nos testar? Você precisa de misericórdia, eu também. Você não pode ficar apontando o dedo para os outros assim, porque quando você aponta um dedo para alguém, você está apontando 5 para você.
Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você, tá? Porque eu sou da igreja do povo de Deus, o povo que até é conhecido como loucos, porque na mensagem de hoje eu vou falar sobre a mensagem da cruz, que é loucura. Muitos nos chamam de loucos, fanáticos e outras coisas piores. Mas o próprio Jesus disse: vocês são conhecidos como escória, mas vocês são luz do mundo, são sal da terra. Quando uma pessoa está lá em estado terminal, com câncer, com qualquer tipo de enfermidade no corpo, quem que essa pessoa procura? Quem que alguém fala assim, vai lá na igreja, vai eu receber uma oração? Se Jesus quiser curar, ele cura, porque ele cura. Mas se Jesus não quiser, também ele não cura. Então, não cuspa, eu vou falar bem uma palavra simplória, não cuspa no prato que você comeu, você que já foi da igreja, e fica falando mal do povo de Deus. Cuidado, cuidado, porque isso é perigoso. Vamos vigiar. Jesus não tem culpa dos homens daqui da terra ser corruptos, eu não estou falando aqui de ninguém não. Jesus não tem culpa disso não. É a gente que tem que olhar para dentro de nós e falar assim, Jesus, me perdoa, eu quero mudar, eu não quero ser uma pessoa de mau caráter, eu não quero enganar os outros, eu não quero, Senhor, puxar tapete de ninguém, eu não quero enganar, eu quero ser eu mesma. E se tiver algo errado dentro de mim, olhe para dentro de você e analise se você é melhor que eu sou melhor que você? Não. Porque se você morrer, você vai para dentro de um caixão e vai ser enterrado a 7 palmos e eu também da mesma forma. Então você não é melhor do que eu, você também se alimenta, você também dorme, você também toma água, você tem sede, então você não pode ficar criticando ninguém. Agora, se Deus enviar uma pessoa e disser assim, olha, Deus manda te dizer que quer que você se conserte nessa área, dessa forma, desse jeito, aí é você com Deus, porque aquela pessoa foi um mensageiro para você e você não ouviu a palavra. Porque o crer, ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra da cruz do vídeo de hoje é muito forte, porque é loucura para as pessoas que não conhecem a Deus, a Jesus. Para as pessoas que não conhecem a Jesus, é loucura. Pode até ser, mas essa loucura aqui é que vai salvar muita gente lá do inferno, do Hades. Se você não quer dar ouvidos à palavra de Deus, problema seu, não tem problema. Jesus é misericórdia. Jesus jamais vai jogar alguém fora. Se você chegar num lugar e esse lugar estiver pregando Jesus e essas pessoas não tiverem amor, não te receber com os braços abertos, essa igreja não é a igreja de Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é amorosa, ela é misericordiosa, ela doutrina, ela exorta, ela te ensina, ela te abraça, ela não te despreza. Agora, se você chegar num lugar que diz que lá prega Jesus e não tem essas qualidades, lá não é a igreja do Senhor Jesus. Um monte de açougueiros. Porque a igreja do Senhor Jesus é amorosa. A igreja do Senhor Jesus abraça, perdoa e exorta também. A palavra do Senhor com amor. Meu amigo, não está certo isso aqui, meu amigo. Esse caminho não é para você, minha amiga, esse caminho não é para você. A igreja do Senhor Jesus também exorta. A igreja do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ela é amor, mas Jesus também corrige a gente. Mas Jesus não faz acepção de pessoas como as pessoas daí de fora. Ah, esse aqui entra, esse aqui não entra. Esse aqui vai para o céu, esse aqui não vai. Não faça isso não. Isso aí é errado. Só Jesus que tem o poder de salvar o homem pecador. Se ele se arrepender ainda, tá? Porque tem muita gente que ele não vai se arrepender. Vai acontecer muita coisa daqui para frente na vida dessa pessoa. Mas essa pessoa não vai mudar o pensamento. Essa pessoa não vai mudar o sentimento que está dentro dela. Por quê? Porque tem pessoas que não vão ser salvas, porque elas não abrem o coração para Deus. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se abrir-vos o coração, eu cearei contigo e tu comigo.
Então não é por força nem por violência. Jesus não vai obrigar você a servir a Ele. Você tem que vir de coração. Então eu precisava falar sobre isso. Porque muitos nos chamam de loucos, de fanáticos, de todo tipo de nome que você nem imagina. Mas isso é porque existe gente ruim mesmo. Mas você não tem que ficar generalizando, dizendo todo mundo presta, colocar todo mundo e jogar fora. Não é assim. Então agora nós vamos continuar, tá? Somente foi uma introdução para você entender o nosso vídeo de hoje. Vai falar agora ainda mais. Preste atenção, meus amigos. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre por que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. A mensagem da cruz é loucura para o mundo porque ele não se baseia em nenhuma obra, conceito ou mérito humano. A palavra da cruz é sabedoria de Deus, mas insensatez para os incrédulos. No contexto dos cristãos em Coríntios, seus contemporâneos gregos enxergavam Jesus simplesmente como um delinquente da pior espécie, ou mesmo como um escravo rebelde, desprezível que foi arrastado para fora de sua cidade, a fim de se pôr à aclamação de seus próprios compatriotas a receber a pior das condenações. No fundo, é exatamente a mesma visão que todos os incrédulos possuem acerca de Cristo. Eles enxergam simplesmente como mais um entre outros criminosos que foram crucificados pelos romanos no primeiro século. Por isso, o apóstolo Paulo escreve: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Nessa frase, ele usa o particípio presente para indicar que uma ação está em progresso. Essas pessoas não estão correndo o risco de se perder, mas estão realmente se perdendo. Os que rejeitam a Cristo estão literalmente em processo de destruição. O efeito de rejeitarem a mensagem da cruz e a condenação irrevogável. Leia aí 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 3, tá? Leia aí. E 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, o versículo 10. Faça essas leituras bíblicas. Por outro lado, para muitos a mensagem da cruz é loucura e por outro lado, para alguns, a mensagem da cruz é poder de Deus. A sabedoria de Deus para os salvos, a mensagem da cruz, a sabedoria poderosa, incomparável. Qualquer filosofia produzida pela sabedoria humana é vã. Ao falar dos salvos, Paulo também usa particípios presentes. Ele literalmente diz: mas para nós que estamos sendo salvos, com isso ele se refere ao processo da salvação, do crente que alcança sua plenitude no grande dia da vinda de Cristo. Isso, porém, não significa que esse processo de salvação corre o risco de dar errado. O apóstolo não está dizendo que aqueles que hoje estão sendo salvos pela mensagem da cruz, amanhã possam entrar em condenação eterna. Isso seria esvaziar completamente a mensagem da cruz, do seu caráter divinamente sábio e poderoso. Na verdade, o mesmo apóstolo fala da salvação nos 3 tempos verbais: passado, Leia aí Romanos capítulo 8, versículo 24, Efésios capítulo 2, versículo 5 ao 8 e Tessalonicenses 3, 5, presente. 1 Coríntios 15, 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, futuro. Romanos capítulo 5, versículo 9. E também Romanos 11, 26. Sua intenção é simplesmente falar do caráter irrevogável da salvação, mas que se dá numa ação ativa e contínua que aponta para uma esperança final e futura. Isso significa que os crentes, em princípio, foram salvos, continuam sendo salvos pelo poder da mensagem da cruz.
e santificação durante suas vidas terrenas e serão salvos ao que desfrutarem das bênçãos da salvação. Em seu sentido mais pleno, quando entrarem literalmente na presença de Deus por toda a eternidade. Para os salvos, a bendita mensagem do Evangelho é um poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Romanos 1, versículo 16. A mensagem da cruz tem o poder para ressuscitar o homem morto em seus delitos e pecados e transporta o pecador da morte espiritual para uma vida de comunhão com Deus. Os incrédulos olham para a mensagem da cruz como loucura. Foi o que eu falei anteriormente. Eles chamam nós de todo tipo de nome feio que você não imagina. Mas é essa loucura aqui é quem vai salvá-los. Porque a loucura para eles é poder de Deus para nós. Então, por sua própria responsabilidade e por causa de sua impertinência obstinada diante de seus pecados, eles perecem. A sabedoria e a inteligência das quais eles tanto se orgulham são desprezadas por Deus. Leia 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 19. Já os crentes são salvos ao receberem a mensagem da cruz, como sabedoria poderosa da parte de Deus. Mas eles não possuem motivos para se gloriarem a si mesmos, por isso, de tudo o que eles têm. Os salvos não têm mérito algum na salvação, pois os méritos são todos de Cristo. Eles recebem a mensagem da cruz para a salvação, porque primeiro foram chamados pela graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. E a palavra de Deus diz que a graça veio para nós e é um favor imerecido. Muitas pessoas não acreditam nesse evangelho. Falam palavrões, coisas horrendas e horríveis. Eu peço nesse momento a Deus que Deus venha ter misericórdia dessas almas, que tanto fala coisas horríveis e fala mesmo, não tem piedade, não tem dó de ninguém, fala na cara de pau, fala na cara mesmo, porque essas pessoas não temem ao Senhor, não têm um pingo de respeito pelos servos de Deus. Interessante, né? Que muitas pessoas por aí por fora se acham os sabichões, né? Os sabizões. É as pessoas que só o que eles ensinam que é o certo, o que os cristãos ensinam é errado. Ah, se eles souberem de uma coisa, só o que eles falam que é o certo e o que nós falamos também. Será que o poder de Deus também não é algo para se falar? É o que eu sempre digo. Nós temos que parar de ficar tampando o sol com a peneira. Muitas pessoas que ficam blasfemando, blasfemadores, tantas palavras contrárias que falam contra o servo de Deus, achando que Deus não está vendo, que Deus não está olhando para eles, falando por trás, falando escondido. Não adianta falar, porque Deus está vendo, se não está falando aqui nas redes sociais, está falando nas suas reuniões. Então, isso é bonito? Isso não é bonito. Porque Jesus veio nos salvar. Jesus não é um homem qualquer, Jesus é Deus. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal tem uma playlist. Quem é Jesus? Você pode assistir novamente, ouvi-lo novamente. Jesus é a água da vida. Jesus é o fogo que te queima, mas você não se consome. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. E tem muitas mais qualidades que Jesus tem. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Jesus é o sol da justiça. Jesus é tudo para nós. Então, se nós somos servos do Senhor, nós temos que pregar a palavra. Não importa se as pessoas criticam, nos falam palavrões, coisas horríveis, horrendas. Não tem um pingo de respeito, não tem um pingo de amor por ninguém. Eles podem falar o que querem conosco, mas nós não podemos, sabe por quê? Porque nós somos luz, nós não podemos amaldiçoar ninguém não. Porque senão nós estaremos contraindo a palavra do Senhor. Todo mundo vai plantar, vai colher.
A vingança vem de Deus, não é eu que vou vingar nada, é Deus quem vai mostrar para essa pessoa que essa pessoa está equivocada, está errada. Lembra-se do apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja? Jesus teve um encontro com ele, disse: Paulo, por que tu me persegues? Quem é você? Quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ficou cego 3 dias, se converteu ao evangelho. Ficou cego. Deus vai fazer muito essas coisas com certas pessoas por aí. Vai causar situações em que essas pessoas vão cair do cavalo, no sentido de parar de estar falando besteira, parar de estar falando do povo de Deus. Gente, é sério isso aqui que eu estou falando. Vamos ter cuidado, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar a fé. Nós temos fé em Jesus, nós temos fé em Cristo. Vamos respeitar isso. Mas se você tiver algum teimosinho no seu coração, você vai fazer isso. Mas se você não tem, eu não espero isso de pessoas que não têm temor a Deus. Mas nós não devemos esperar nada de ninguém, porque quem não pensa é Deus. Jesus disse que nós seríamos conhecidos aí como escória, né? Seremos levados para o matadouro. Ele disse. Mas ele disse: alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Alegrai-vos, ele disse para nós nos alegrar. Se alguém está nos perseguindo, significa que nós estamos fazendo o que é correto, o que é certo. Por que você acha que as pessoas aplaudem quem mente, quem rouba? Eu não estou falando aqui, entendeu? De ninguém não. Mas existem pessoas que fazem as coisas certas, que são pessoas de caráter, mesmo pessoas que não são cristãs, mas são pessoas que não mentem, não roubam, não enganam os outros. Mesmo pessoas que não são cristãs, mas tem pessoas também que se dizem que são servos do Senhor e mente, engana, enrola, faz todo tipo de coisa errada. Vão prestar conta pior com Deus. Mas você não tem que ficar generalizando, não. Chamando todo mundo de doido, colocando todo mundo dentro de um saco e dizendo assim: todo mundo é farinha do mesmo saco. Não pode ser assim. Ainda tem um remanescente fiel que não se prostrou à imagem do rei lá. Sadraque, Mesaque e Abednego foram os 3 que não se prostraram perante a estátua. Ainda tem mais de 5.000 pessoas, como a história de Elias, que não se prostraram a Baal. Elias, você não está só, Elias, ainda tem mais de 5.000 pessoas. O Senhor disse, dentro da caverna para ele, ainda tem 5.000 que não se prostrou. Então não generalize não. Não faça isso. Tome cuidado, tá? E essa mensagem de hoje, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem. É loucura mesmo. Mas para nós, essa loucura é poder de Deus. Para quê? Para a nossa salvação. Podem chamar nós de tudo que quiser. Mas nós acreditamos nesse Cristo. Acreditamos no poder dele. Que ele é mais maravilhoso. Ele é poderoso. E nós somos mais que vencedores nele. Que toda cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém.